He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Agora, um fingido dirá, não é assim. Então, enquanto eles negam esta comissão, isso mostra que eles não podem mostrar que a comissão deles está selada. Eles não podem demonstrar, porque negam. E como um oficial, eu diria, bem, aqui, sou agente dos Estados Unidos. Sei que sou agente e aqui está uma lei que diz que um oficial deve levar esta credencial selada com o selo dos Estados Unidos. Você diz, bem, isso foi para um tempo que já passou, não precisamos disso hoje. Ele é um fingido, é só isso, ele não está certo, ele não é comissionado, ele não é enviado. E qualquer pessoa que negue, dizendo que Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, eternamente, qualquer pessoa que negue que estes sinais seguirão os que crerem, está tentando se safar com algum tipo de documento de ordenação sem o selo da comissão. Exatamente agora. Certamente que é a verdade. Não pode ter sido enviado por Deus, pois está negando o próprio selo. Isso, a própria confirmação da comissão que ele deveria ter. Se um oficial dissesse, você não precisa ter esse selo, você mesmo tem. Aqui está, no livro que diz que você deve ter esse selo. Aqui está nas leis dos Estados Unidos. Diz que um agente deve portar este selo. E se ele não tem esse selo, de fato, ele não é agente. Não o recebam, pois ele não é agente, porque a lei do livro diz que ele deve portar esse selo. Jesus disse, estes sinais o seguirão. O seguirão. Não deveriam, talvez, alguns deles seguirão. Disse, eles seguirão aos que crerem. Essa é a confirmação da comissão de que eles foram enviados. Amém. Gosto disso. Faz-me bem saber disso. Sim, Senhor. Assim, sei que essa é a comissão que veio ao meu coração. O selo do Espírito Santo. Isso mesmo. Eu sei, todo crente que realmente é crente, ele vê um homem que nega essa eficácia dela. A Bíblia disse, nos últimos dias teriam aparência de piedade e negariam a eficácia dela. Destes afasta-te. Não receba isso de modo algum. Certo? Terão grandes igrejas e boas denominações e grande esplendor e grande beleza e tal. Olhem, aqui, a outra noite, aqui em Phoenix, um bando dessas mocinhos lá, dançando esse novo boogie-woogie, seja lá como chamam isso, e ficaram tão alucinados no espírito disso que saíram às ruas. Os policiais tiveram de levá-los. Tão influenciados sob o poder do diabo. Sim. E então isso é popular. Mas deixem que um homem dance no Espírito uma vez sob o poder do Espírito Santo. Isso mesmo, é isso. Os sinais de Deus seguirão aos que crerem. Sim.
Não pode dizer que é enviado por Deus e então negar sua comissão. Notemos alguns dos que Deus enviou para ver se ele sempre identificou seus crentes. Agora vejam, tomemos Moisés. Moisés tinha um chamado na vida, isso é verdade, mas não tinha sido enviado. Ele pensou que tinha sido enviado e vejam como fracassou. Mas quando Deus o enviou da sarça ardente, quando ele esteve na presença do seminário de Faraó, ele saiu com suas credenciais. Não funcionou. Deus não a reconheceu. Vejam, ele foi lá e matou um homem sem ser comissionado a fazê-lo e teve de fugir do Egito. E ele foi lá e afogou todo o exército egípcio com a comissão para fazê-lo e nada foi dito sobre isso. Essa é a diferença. Matou um homem e teve de fugir. Oh, que condição ruim ele estava, porque o fez sem comissão. Mas ele foi lá com uma comissão e afogou todo o exército. Conseguiu glória a Deus por ele. Estão vendo? Como Deus faz as pessoas agirem de forma ridícula. Aquele ancião, agora dignificado, saiu de lá com todos os tipos de diplomas universitários, mas, ele não pensaria nisso, aqui com 80 anos. E na manhã seguinte, lá vai ele em direção ao Egito, com sua esposa montada numa mula, com o filho no quadril, indo junto, com a barba comprida, esvoaçando assim, e uma vara torta na mão. Para onde vai Moisés? Estou indo ao Egito para conquistar. Invasão de um homem só. Por quê? A questão é que ele o fez. Certo? Como um homem indo conquistar toda a Rússia. O que foi? Ele fugiu. Quando era o oficial de alta patente, o oficial mais graduado que havia, depois do faraó do Egito, ele fugiu do Egito porque não tinha comissão para libertar os filhos de Israel. Mas então ele voltou com um homem contra tudo aquilo, com a comissão e o fez. Porque ele tinha uma comissão, ele tinha uma confirmação dela. Ele podia provar que Deus o havia enviado. Amém! Com que vais fazer isso, Moisés? Esta velha vara torta que tenho na mão. Vais fazer o quê? Esta é a minha comissão. O quê? Deus me deu 2 sinais para realizar diante deles. É isso. Ele me disse para ir fazer isso. Disse, estes sinais seguirão se eu for lá. Jogue adiante de Faraó. Veja o que acontece. Ela se transformará em serpente. Então diga, assim diz o Senhor Faraó, deixa ir o meu povo. Moisés foi e a jogou no chão. Os magos vieram, fizeram o mesmo. Então Deus confirmou sua comissão. Sua cobra comeu as demais. Já pensaram para onde foram aquelas cobras? Para onde? O que aconteceu com aquelas varas? Estavam todas em uma só vara, estão vendo? Ela as comeu, a cobra de Moisés. Porque o que foi? Uma confirmação. Amém, aleluia! Ele recebeu uma confirmação da sua comissão. Ele a cumpriu. Ele tirou os filhos e o Mar Vermelho bloqueou o seu caminho e cedeu. Porque ele tinha uma comissão e uma confirmação dela. Deus estava com ele e operou sinais e prodígios. Mas onde, se um homem é comissionado pelo Deus sobrenatural, o poder sobrenatural de Deus estará com essa comissão sobrenatural. Não é o que você aprende em PhD e LLD e álgebra e todas essas coisas. Isso confirma sua boa gramática e seu discurso no púlpito quando você diz amém como um bezerro. Mas deixe-me dizer-lhe algo, mas quando você tem a confirmação da comissão de Deus dada a você pelo Espírito Santo, estes sinais seguirão aos que crerem. Desculpem por essa expressão. Confirmação. Deus confirmou, pois Ele era o Deus sobrenatural. Deu poder sobrenatural para uma libertação sobrenatural. Eu creio. Deus hoje não vai libertar seu povo pela instrução. Ele nunca prometeu fazê-lo. Ele não vai libertá-los pela teologia. Ele nunca prometeu fazer isso. Não vai libertá-los pela ciência. Ele nunca prometeu fazer isso. Não vai libertá-los por denominação. Ele nunca prometeu fazer isso. Mas Ele os libertará pelo poder sobrenatural, de mudar a vida deles e moldá-los a filhos de Deus. Amém.
Moisés tinha uma comissão. Ele tinha sinais para confirmar sua comissão. Agora, Jesus, da mesma forma, disse estes sinais. Moisés disse, que posso lhes dizer? Como lhes direi que o Deus de seus pais enviou? Disse, o que tens na mão? Disse, uma vara. Disse, jogue-a no chão. Põe a tua mão no teu seio, tira-a. Prega a cura divina para eles. Isso é uma confirmação. Claro, eu te darei 2 sinais. Agora, esse mesmo Deus não pode mudar. Quando ele enviou sua igreja para libertar o povo dessa escravidão egípcia infernal que em tudo aprisionou as pessoas hoje, ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Não tenham medo de apresentar essa palavra aí, pois é a verdade. É a palavra de Deus. Não permitam que o diabo lhes diga que ela não é bem assim, pois não é certo. Ele cumpre sua palavra. Agora, creio nisso com tudo o que há em mim. Elias foi enviado. Posso vê-lo aquela manhã. Imagino que ele e Jezabel tenham tido alguns atritos. Mas aqui estava ele, indo aquele dia, um homenzinho careca e de barba longa, indo aquela manhã por aquela estrada para Samaria, aqueles olhos fixos no céu, um sorriso no rosto, aquela velha vara batendo no chão. Mas, irmão, ele tinha assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ele chegou à presença do presidente ou do rei, disse, nem mesmo orvalho virá do céu até que eu o chame. Porque foi isso? Ele tinha uma comissão. Choveu no dia seguinte? Não, ele teve uma confirmação dela. Estão vendo? Disse, suba lá, Elias, e sente-se. Ordenei que alguns carregadores e servos venham alimentá-lo. Assim, os corvos o alimentaram. E enquanto ele estava lá na montanha, certo dia, o rei disse, esse sujeito não está com nada. Enviarei 50 homens. Creio que ele não passa de um velho fanático. Não ouvimos por aqui falando de Jezabel, minha esposa, usar pintura e tal, falando sobre toda esta vida moderna e sobre viverem segundo o exemplo da primeira-dama, como muitos de nós pentecostais fazemos. Sim, isso mesmo. Nossas mulheres pentecostais, esses grandes cortes de cabelo armados e tal. Sim, sim. Usando pintura, maquiagem, usando shorts. E a Bíblia disse, é abominação à vista de Deus. Como podem fazer isso? Isso mesmo. Ora, sabe, se você afirma, irmã, algo decaiu, se você pode usar cabelo curto, e a Bíblia diz. Agora, muitas de vocês, mulheres pentecostais, não usam maquiagem. Não há nada na Bíblia sobre isso, mas daí você corta o cabelo. E a Bíblia disse que uma mulher que corta o cabelo é desonrosa. Isso mesmo. Eu uso shorts ou estes pequeninos que... Estão vendo? Seja o que for, parece roupa de homem. E a Bíblia disse que qualquer mulher que vestir roupas assim é uma abominação aos olhos de Deus. Em outras palavras, isso cheira mal para Deus. Tem má aparência. E então, se você tem o Espírito Santo em você, o qual é Deus, como pode usar isso e ainda afirmar ter o Espírito Santo? Ora, sua própria vida confirma que há algo errado com você. Isso mesmo. Sei que isso machuca, mas eu lhes digo qual é o problema esta noite. Precisamos ser mais machucados. É do que precisam, de apanhar mais. Isso mesmo. É o problema. Nós cedemos nessas coisas. Irmão, deixe-me dizer-lhe, você tem de aprender o ABC antes de subir mais. Veja, é exatamente isso. Sempre crer que a palavra de Deus está certa. Não importa o que seja, apenas compare com isso. Sim, Senhor. Elias sentado no topo da montanha lá e Deus disse, agora você não será incomodado. Disse, vou andá-lo lá para cima até que essas pessoas se arrependam. Acabe disse, não temos de nos arrepender. Esse velho fanático, ele não sabe do que está falando. Ele é um desses velhos santos roladores. Nós só, deem-me 50 homens selecionados, vão lá e tragam aquele velho fanático. Posso ver esse oficial comissionado dizer, sim, senhor, tenho sua comissão, senhor. Vou trazê-lo de volta. Lá vem ele, marchando, o ferro batendo no chão, estas grandes espadas e lanças, e 50 homens selecionados da guarda de Acabe foram subindo a colina assim. Lá estava Elias, sentado ao sol quente, olhando em volta assim. Disseram, ei, viemos atrás de você, rapaz. Temos nossas credenciais aqui. Somos guarda-costas de Acabe. Viemos atrás de você. Vamos levá-lo de volta. Ele se levantou e disse, sim, também tenho algumas credenciais. Se sou homem de Deus, que caia fogo do céu.
O que foi isso? Foi uma confirmação. Sim, Senhor. No Monte Carmelo, quando ele teve o confronto entre os falsos deuses e o verdadeiro Deus, ele apresentou o sacrifício. Foi até lá e disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. E eu sou teu servo, e conforme a tua ordem fiz todas estas coisas. Pregue a palavra, conforme a tua ordem, Senhor, a todo o mundo, a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem. Tua ordem. Agora, Senhor, que se manifeste que tu me disseste para fazer isto. Tu me comissionaste a fazer isto. Agora confirma, Senhor. E nesse momento, fogo caiu do céu. Foi uma confirmação disso. Ele estava com a palavra. Estão vendo? Deus sempre confirma a sua palavra. Ele dá a confirmação da sua palavra. Agora sabemos que isso é verdade. Oh, quantas vezes isso? Temos diversos personagens aqui que poderíamos continuar citando, mas, para poupar tempo, Jesus, quando veio à Terra, e disseram, sendo ele homem, se faz Deus a si mesmo? Oh, que coisa! Bem sabemos quem ele é. Nasceu ilegítimo. Ora, ele nem conhecemos sua mãe, Maria e José. Eles tiveram esse filho Jesus disse, se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis em mim. Não credes que eu sou o Messias? As obras que eu faço confirmam o que eu afirmo. Se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis. Mas se faço as obras de meu Pai, então crede nas obras, mesmo que não possais crer em mim. Isso foi uma confirmação. Como isso caiu para eles? Claro. Disse, Deus, a quem Deus envia, Deus protege. Deus confirma a palavra. Se Deus enviou um embaixador a algum lugar para fazer algo, ele tem de estar por trás dessa comissão. Isso mesmo. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, então vós não acrediteis em mim, mas, disse, as obras que eu faço confirmam a minha comissão. Amém. Isso com certeza os acertou. Não é? As obras que eu faço. Sim, sim, Senhor. Se não podeis crer que fui enviado por Deus, então devem crer nisso, nas obras que eu faço, ou deixai-me ver vós fazerdes as mesmas obras. Aí está. Se não credes em mim, isso, oh, que coisa. Houve alguns deles que creram nele. Quando a mulher junto ao poço viu seu sinal messiânico, ela disse, sabemos que o Messias faz isso. Foi e disse ao povo, disse, vinde e vede que encontrei um homem que me contou os próprios segredos do meu coração. Não é esse o Messias? O velho Natanael, quando voltou com Filipe e Jesus, chegou na presença de Jesus e Jesus disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Agora, ele era um homem treinado, pois conhecia a palavra. Ele sabia que o Messias seria um Deus profeta. Assim, eles sabiam que Moisés tinha dito isso. O Senhor teu Deus levantará um profeta. Ele também sabia que Deus disse, se entre vós houver alguém que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, o confirmarei. Se o que ele diz acontece, então crede. Estão vendo? Eles queriam descobrir se ele era. Eles sabiam que haveria de se levantar um profeta naquela época e queriam saber quem ele era. Então ele chegou perante Filipe e Filipe lhe disse o que fazer, ou melhor, Filipe o levou à presença de Jesus e quando chegou diante de Jesus, Jesus disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Como me conheceste, Rabi? Disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da árvore. Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus? Lá estavam suas credenciais. Uma mulher junto ao poço, quando ele a encontrou ali de pé junto ao poço, ele disse, traze-me de beber. Ela disse, não é costumeiro. Tu estás saindo por completo da nossa tradição aqui. Temos segregação. Nós, judeus e samaritanos, não temos companheirismo uns com os outros. Tu, sendo um homem, um judeu, e eu, uma samaritana, como é que me pedes para te prestar um favor, trazer-te de beber? Ele disse, mulher, se soubesses com quem estás falando, me pedirias de beber. E ela disse, ora, o poço é fundo, tu não tens com o que atirar. Ele disse, as águas que eu dou não estão nesse poço. Prosseguiu. A conversa se estendeu por um tempo. Vejam, até ele, o que ele estava tentando fazer contato com o espírito dela. Então ele viu onde estava o problema dela, disse, vai buscar teu marido e vem cá. Queria que ela soubesse quem ele era.
Disse, vai buscar teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. Disse, isso mesmo, tiveste 5 e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Disse, sabemos que quando o Messias vier, ele fará isso. Ele disse, eu o sou, eu que falo contigo. Ela foi à cidade, foi confirmado para ela. Ela foi à cidade e disse, vim de ver um homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é esse o próprio Messias? Isso não é uma confirmação de que ele é? Jesus disse, as próprias obras que eu faço confirmam a minha comissão. Isso mesmo, Deus o enviou. Ele havia de ser esse profeta. Sabem, disseram a João, és tu Elias? És um dos profetas? És tu aquele profeta que havia de vir? João disse, não sou, mas ele está no meio de vós, em algum lugar. Ele provará a si mesmo quando vier, porque Deus o vindicará. Exatamente isso. Se um homem é enviado por Deus, Deus está obrigado a vindicar essa pessoa. É exatamente isso que ela foi enviada. Oh, sim, uma confirmação. O homem que nasceu cego tinha um testemunho muito convincente de que ele era o Messias. Agora, o pobre homem, ele não... Quando todos aqueles teólogos o rodearam numa multidão lá, e disseram, ei, sabemos que nasceste cego. Disseram, sabemos que nem tinhas globos oculares nas órbitas. Disseram, sabemos que nasceste cego. Ele disse, quem te curou? E ele disse, o homem me disse que eu estava curado. Disse, sei que ele me curou. Disse, eu sei. Disse, bem, agora esse homem é pecador. Sabemos que ele é pecador, pois não se uniu à nossa organização. Ele não veio do nosso jeito. Ele não ensina a nossa doutrina. Ele está contra nós. Disseram, nós sabemos que ele não pode ser Deus. Sabemos que há algo errado com ele, pois não concordou conosco. Disseram, o homem é pecador. Agora, este pobre cego não podia debater esse ponto. Ele não era teólogo, ele não podia debater esse ponto. Ele disse agora, mas ele também tinha um argumento muito convincente. Ele disse, se é ou não pecador, não sei. Mas o que sei é isto. Amém. Havendo eu sido cego, agora vejo. Já ouvi pessoas dizerem que este era um bando de loucos. Algumas pessoas me disseram, quando recebi o Espírito Santo, que perdi o juízo. Bem, se é isso ou não, não sei. Mas há uma coisa que sei. Havendo eu sido pecador, agora sou salvo. Isso mesmo. Havendo sido perdido, agora fui achado. Podem chamar de fanatismo do que quiserem, mas é uma confirmação para mim de que ele ainda é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso mesmo. Sim, ele tinha a evidência. Ele tinha um discurso muito convincente de que ele era o Filho de Deus, pois ele tinha feito globos oculares em um homem que não tinha globos oculares. Sim, Senhor. Em outras palavras, o cego poderia dizer, frequento sua igreja todo esse tempo, não vejo nada assim acontecendo por aqui. Então, se ele criou globos oculares, não há criador senão Deus. De onde poderia vir? Vejamos vocês fazerem isso. Vejamos como vocês fazem isso. Eles tiveram de se calar. Eles falavam de um Deus sobrenatural, o grande Criador dos céus e da terra, e que não podia criar uma boa vida. Estão vendo? Aí está, que não podia criar nada. Mas aqui veio Jesus e pôs globos oculares em um homem que não tinha globos oculares, que nasceu cego. Eu lhes digo, isso é convincente. Tente provar para saber. Isso mesmo. Então, ele tinha a evidência de que ele era. Isso mesmo. Imagina o Paulo lá aquela noite, quando estiveram 14 dias e noites sem lua, estrelas ou nada naquele mar. O coitado, arrastando aquelas correntes pelo convés daquele velho navio inundado. E quase a ponto de naufragar, eles tinham jogado fora toda a comida e tal. E os marinheiros não comiam há muitos dias. E arrastando estas correntes, falando de um Jesus que uma vez viveu, falando de um Jesus que foi crucificado. Imagino que aqueles soldados e marinheiros disseram, oh meu Deus, cale a boca. Continuou andando dizendo, mas sabem, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, andando pelo convés, puxando aquelas correntes. Disseram, olhem este sujeito acorrentado, indo lá para César, para Roma, para ser condenado. O homem vai ter de morrer e fica falando algo sobre religião. Oh, cale a boca! E continuaram indo devagar. Mas certa noite, quando não havia mais esperança, oh, que coisa! A
cada relâmpago, a cada onda. 10.000 demônios se punham naqueles mares, diziam: nós o pegamos agora, Paulo. Oh, você irá se retratar. Não, senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso mesmo, sei que ele me disse para ir a Roma. Aqui está o navio balançando, quase a ponto de naufragar. Imaginem só, o sol, a lua ou as estrelas não brilhavam há 15 ou 14 dias. Essa é uma condição ruim. Um velho navio inundado, prestes a naufragar, tudo mais. Ele estava no porão do navio certa noite orando, sem dúvida, e veio uma visão. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Saulo, não temas, está tudo bem. Lá vem ele correndo com uma comissão, sacudindo aquelas cadeias, dizendo: coragem! Tenham boa fé, pois o Deus a quem sirvo enviou o seu anjo ontem à noite. Tive uma visão e ele me disse para não temer, pois não haveria perda de vidas neste navio. Portanto, irmãos, comam alguma coisa e se regozijem, está tudo bem. Imagino que se sentiram um tanto estranhos, mas quando viram o velho navio encalhado lá na enseada, isso confirmou que Paulo foi enviado por Deus e sabia do que estava falando. Deus confirmou. Se entre vós houver um profeta e o que ele disser acontecer, então ouvi-o, porque estou com ele. Isso mesmo. Quando os nativos desta ilha, os habitantes, quando o ouviram pegando gravetos, disseram: deve ser algum terrível homicida com todas essas correntes nele. Pobre Paulo, prestes a congelar, e suas roupas molhadas, veio aqui e pegou um monte de gravetos e começou a colocá-los no fogo. E uma cobra o mordeu na mão, a qual, que coisa, o teria matado rapidamente. Paulo olhou para ela assim e disse: Deus, tu me disseste que eu ainda teria de ir a Roma. Sacudiu-a no fogo e voltou e pegou mais alguns gravetos. Disseram: vejam-no cair morto. Real, real, he's so real to me. Oh, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Hallelujah. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and